Ora, muito boa tarde a todos. Bem-vindos. Isto parece que não é um podcast, atenção, estamos aqui a gravar em direto um Bancast para a nossa, que deverá sair daqui a não sei, umas semanas, mas também estamos no Fórum Fantástico. Portanto, muito obrigado a todos. O tema hoje é algo que é incrível como é que não tínhamos feito antes, porque a revista Banco estava no outro dia a olhar e aquilo já faz 16 anos. Começou em 2005, se não me engano. Começou com o primeiro fórum. Foi com o primeiro fórum. Epá, que giro. São dois gêmeozinhos que andaram aqui. E então, o episódio 2 desta rubrica aqui do Fórum Fantástico e também deste Bancast é a revista Banco, que eu acho que todos conhecem. Foi um projeto que eu tive que pôr-me a pensar como é que isto começou, porque tem várias fases, teve vários editores, estão cá todos. Começou com o Rogério, passou pelo Nuno número ainda. Qual foi o número? 7? O número 7. Foi o 7, foi a transição. Foi a transição. E depois a Safa. E depois fiquei eu como editor, e não sei se entre o Rogério e a Safa, não sei se ainda não editei algumas coisas, não me recordo. Foi Rogério, Nuno, Safa, foi Nuno. Pronto, ok, foi seguidinho. Ora bem, a revista nós estamos a terminar, ela está aí para a gráfica dentro de 2 ou 3 dias, o número 30, que teve toda uma remodelação a nível de design. Eu acho que a revista está brutal. É uma coisa que faltava, às vezes um bocadinho de coerência, porque como vocês sabem, a revista começou quase como um fanzine e começou com uma ilustração. O Rogério, eu não conhecia o Rogério, estamos a falar de 2005, a Saída de Emergência tinha 2 anos, era uma editora que tinha 2 pessoas na altura que trabalhavam em part-time, era eu e o meu irmão. Portanto, eu trabalhava, era copywriter, criativo publicitário, e à noite ou ao fim de semana trabalhava na editora. Portanto, era uma micro-editora ainda, não sabíamos minimamente onde é que ela ia ter ainda. E o Rogério uma vez contactou-me a pedir autorização para usar uma ilustração que eu tinha feito na capa da Dragão Quântico, que era um fanzine que tu tinhas, que eu pesquisei na net e encontra-se ainda tudo. Está tudo para quem quiser, Dragão Quântico. Pesquisem. Pai, tem lá pessoal que está aqui também com outros, a falar de outros temas, é muito giro. E depois, eu acho que lancei o desafio, não sei, da editora ter um fanzine também. Em vez de haver 2, a gente juntava-se e fazíamos um fanzine mais forte, dividíamos um bocadinho o trabalho, porque tu vendias a Dragão Quântico, não é? Era vendida. E então lá lançámos a primeira revista, a primeira Banco, com o Rogério como editor. Tem lá uma série de autores e de colaboradores que ainda hoje se encontram aqui no Fórum Fantástico e que vão publicando e que estão ativos. E era vendida também, a primeira revista Bang era vendida Em livraria. Em livraria, imprimimos. Foi outra guerra, mas já podemos falar sobre isso. Pascal, lembras-te melhor que eu. Imprimimos pouquinhos, era uma coisa muito gira. A gráfica enganou-se, imprimiu a revista sem o texto na capa, só tinha uma ilustração. Depois nós mandámos, imprimam outra vez, mas desta vez com a capa completa. Então temos 2 edições, a edição rara Apócrifa. Exatamente, a edição oficial. E assim foram os números. A certa altura o Rogério já não dava conta porque tinha outros projetos. Essa chatice que é o trabalho. E a Safa, que tinha entrado na editora não há muito tempo, Não, há um ano. Era coordenadora editorial, pimba, ficou à frente da revista a editar, ainda antes da fase FNAC, não é? Porque a revista Banco divide-se fundamentalmente em 2 fases. É a fase inicial, pré-FNAC, e a fase FNAC, em que as livrarias... Sendo que o número do... Desculpem. O número do... Espetáculo. Já estás a Sendo destruir. que o número do Nuno já foi um número de transição, mudou de formato. Portanto, já estava a preparar o caminho para a nova fase. Mas Exato. ainda não havia nenhuma parceria com a FNAC. E foi uma vez acordei e disse, isto é uma pena, a gente fazia poucos exemplares, não é? Para vender, não há assim tanta gente, o mercado é pequeno, não se conseguem vender muitos exemplares. Então o meu sonho era oferecê-la. Mas oferecer, vamos imprimir 1000, era a preto e branco ainda, até houve uns números que foram só digitais, porque a certa altura não dava para imprimir. E então reunimos com a FNAC, ainda com o apoio da nossa distribuidora, e aqui há que dar um grande obrigado ao Ricardo Hipólito, que na altura era o diretor comercial da distribuidora. Fomos os dois à FNAC. A FNAC era já uma grande cliente da Saída de Emergência, sempre foi, e na parte do Fantástico sempre tratou muito bem o Fantástico que nós publicamos. E nós apresentámos o projeto. Temos esta revista com estes conteúdos, não há nada igual em Portugal, temos montes de colaboradores fabulosos.
queremos fazer uma revista de 60 páginas a cores, vocês distribuem em exclusivo, e ajudam-nos um bocadinho com os custos. Eles disseram logo que sim, vamos em frente. Então lá saiu o primeiro número, exclusivo FNAC, 8.500 exemplares que imprimimos desde então, e esgotam. Portanto, sai mais depressa que os livros, curiosamente. E desde então temos sempre impresso 8.500 exemplares, só que a revista já não tem 60 páginas, neste momento tem 120. Os últimos 5 ou 6 números no têm início tido... ainda tinha 80. Pronto, mas 80 a 90. Agora está com 120. Que era para bater certo. Os cadernos, não é? Aquelas preocupações que a gente tinha que ter. Mas pronto, continuamos, imprimimos 8.500, a FNAC, regra geral, em algumas lojas em poucos dias esgotam, que o pessoal reclama. Eu fui à FNAC do Colombo e já não encontrei. Mas se forem à FNAC, lá alguns em Trás-os-Montes, se calhar, ainda fica lá mais alguns tempos. Tem sido um espetáculo trabalhar na revista. Às vezes gostava de ter mais do que 2 por ano, chegámos a ter 3. Acabavas de trabalhar numa, praticamente tinhas que começar a trabalhar noutra. E ao fim e ao cabo para oferecer no mercado. Claro que não há revista sem os colaboradores. Os colaboradores, temos alguns que estão desde o início, praticamente, portanto quase há 15 anos que colaboram. Temos todos os números, tentamos trazer alguém novo. Colaboradores portugueses, brasileiros, alguns outros estrangeiros, mas fundamentalmente colaboradores portugueses, de gente que sabe muito bem daquilo que fala, pessoal do cinema, pessoal da banda desenhada, pessoal dos jogos de tabuleiro, pessoal do horror, bloggers, autores mesmo, alguns autores consagrados. Tem sido um projeto muito giro e muita gente que frequenta mais do que eu as Worldcons, as Eurocons e outros grandes eventos lá fora, diz que não há nada assim em lado nenhum. Ok, há boas revistas à venda, mas uma revista gratuita, a cores, com mais de 100 páginas, com bons conteúdos, não há. Portanto, eu acho que isto é até o Luís, tu falas muitas vezes nisso e às vezes a gente não valoriza o que tem. Não há. Querem comprar lá fora, se calhar 5, 6 dólares, compra-se uma boa revista, até melhor, mas gratuita, com bons conteúdos e com um aspecto profissional. Portanto, há muito tempo que não é um fanzine. Não haverá. E no que depender da saída de emergência para continuar, temos tido imensa facilidade em ter colaboradores, as pessoas gostam de ver o seu trabalho, gostam de estar na revista. Neste momento estou a editar eu, mas com a ajuda, temos uma equipa grande na editora, toda a gente gosta, mas a revista é feita, como a Safa se deve lembrar, enquanto se está a fazer os livros para pagar as contas, está-se a fazer a revista Bang, porque nós temos que a lançar. Portanto, ainda este mês de outubro, devemos ter então o número 30, que, modéstia à parte, eu acho que é o melhor número de sempre. Tem excelentes conteúdos, mas fizemos uma revolução gráfica à revista, muito mais coerente, vocês possam dar a vossa opinião. Ora, e hoje foi uma oportunidade de juntar aqui 15 anos, 16 anos de revista Bang. Portanto, desde a transição da Dragão Quântico para a revista Bang, ainda no formato A5, a preto e branco, com 60 páginas no máximo. Menos, se calhar. Depois a transição para o formato A4. Depois a transição para a revista, para as cores, para ficar a cores, porque vocês, como devem calcular, imprimir uma revista a preto e branco e imprimir uma revista a cores são duas coisas completamente diferentes, a nível de custos, até o tipo de papel e tudo mais. Esse caminho pela FNAC até hoje em dia, foi uma viagem brutal. Eu começava então, Rogério, tu o que é que te lembras? Lembras-te de mais coisas do que eu, de certeza, que eu sou um bocadinho... Bom, então... Lembro-me realmente desse nosso primeiro encontro, por causa da Dragão Quântico. Lembro-me do teu desafio para fazer uma revista. E a Assunção era mesmo uma revista que fosse vendida em livraria. E aí começaram os nossos problemas. Portanto, ela desde o início foi pensada para ter diversidade, portanto, desde entrevistas, contos... capítulos que vinham dos livros que a saída de emergência ia lançar. Para publicações. Exatamente. Artigos sobre música, sobre cinema. E, efetivamente, já nasceu como um bicho raro, ou seja, as livrarias não sabiam muito bem o que fazer com aquilo. Portanto, não era um livro, não era uma revista. Lembro-me perfeitamente, na Bertrand do Chiado, de ter uma conversa com o livreiro que me garantia a pé juntos que não tinham recebido a revista nem sabiam o que era,
e tu que me tinhas garantido que a revista tinha sido entregue. E, portanto, quando eu disse, não, eu tenho informação da editora que foi entregue, sim senhor, em mãos aqui. Eles começam a procurar e está uma resma de revistas por baixo da caixa registradora. Precisamente porque não sabiam o que é que... Pois, peço desculpa, mas nós não sabíamos onde é que havíamos de a pôr na loja. E, portanto, foi isto, e aliás, e deves-te lembrar certamente, que nós chegámos a ter, nessa altura que era vendida, nós tínhamos mais pessoas, subscritores à distância, a quem nós mandávamos a revista pelo correio, do que propriamente venda em pois é, venda agora que falas nisso, tenho uma ideia, sim. Já nasceu também com esse sentido de comunidade, e nasceu exatamente neste auditório onde estamos, nasceu com a primeira edição do Fórum Fantástico aqui na Biblioteca Orlando Ribeiro, com essa piada realmente de nós termos recebido no dia do evento as revistas sem lettering na capa. Sim. E portanto distribuímos e depois enviámos às pessoas a quem tínhamos distribuído o exemplar já com o lettering, uma ilustração do Salomon Kane. Eu tenho sem lettering, é de colecionador. Bastante atrativa, e realmente ainda ficava mais atrativa sem as letras à frente a estragarem. E, portanto, e depois os primeiros anos da Bang realmente também foram feitos muito aqui em alinhamento com o fórum. Pois, infelizmente, como tu estavas a contar, tive que me afastar, mas ficou muito bem entregue. A Safa, nessa altura, era a pessoa que comigo organizava o Fórum Fantástico desde o seu nascimento. Eu conheci a Safa. Fomos os dois fundadores. Aliás, eu acho que quando eu estava à procura de alguém para trabalhar na editora, foste tu que disseste, olha, tu devias considerar a Safa. Portanto, olha. E não tinha razão. Eu tenho que agradecer a este senhor aqui ter ido parar à saída de emergência. Foram uns anos muito giros, não é? Passou-se muito, foi muito giro. Foi. Aliás, para muita gente, ao início, o fórum até teve esse, digamos, problema de identidade, que era muita gente, o envolvimento da saída de emergência foi tão grande com o nascimento do fórum e o apoio, e já agora te agradeço publicamente o apoio que a saída de emergência deu aos primeiros anos do fórum. As pessoas misturavam um bocadinho as identidades. As pessoas chegavam-me a dizer, sim, aquele evento da saída de emergência. Ou que tu dizias, sim. Pois, em questões de identidade sempre gostei muito de dizer, trabalho muito bem com eles, adoro o que eles fazem, tem uma pequena diferença, mas efetivamente era notório, tanto pelos livros que eram lançados. Sim, vocês fizeram várias edições especiais. Várias antologias que foram lançadas aqui. Trouxemos alguns autores internacionais. Foram uns anos muito giros. E lançamentos em exclusivo e edições especiais com a capa mesmo para o evento. Portanto, esses primeiros anos foram... temos que fazer um podcast para falar desses anos de ouro. Porque outros tempos falar como é que eles vão dourar outra vez. Vão-se repetir. Ora bem, mas depois de... Tenho aqui uma designer a ligar-me por causa da revista Bang. Não estou a brincar, é mesmo para aprovar umas paginações. Depois, quando tu saíste, em que número é que saíste, recordas-te? Eu saí no número 3, portanto, que era o quarto número. 0, nós 2, fizemos aquilo que eu me arrependo sempre, que foi nesse primeiro ano, o número foi o 0. Foi o número 0. E eu acho que para o resto da minha vida nunca mais faço nenhum número 0. Pronto, depois quando aquilo começa a andar, arrependes-te sempre, porque, sei lá, vais no 30, mas sabes que na realidade mas são 31. No 31. Safa, tu aí pegaste então no número 4, não é? E, não? Desculpa. Não, então, agora já me estou a lembrar. Ui, ainda bem. Depois passou para formato online. Online. Houve uns números... Eu já não me lembrava desses números. Houve uns números que só houve no digital, é verdade. 4, 5 e 6, enquanto não houve... Foi uma fase de transição um pouco estranha, mas lembro-me que eu ainda não estava na saída na altura, mas o Luís era ele que editava a revista, mas unicamente online. Era um PDF digital. Eu não me lembro dos pormenores, mas posso quase adivinhar porque é que foi. Não eram só as livrarias que não sabiam muito bem o que fazer com aquilo. Eu acho que nós próprios, a certa altura, não sabíamos muito bem o que fazer com aquilo, porque não valia a pena vender, porque não há pessoas suficientes para comprar uma revista de fantástico. Mas também não dava para oferecer, porque havia ali muito trabalho. Portanto, estamos a falar de centenas e centenas de horas para paginar uma revista de 120 páginas agora. Portanto, na altura é mais pequena, mas muito trabalho de edição, de correção. E então ficou ali um bocadinho no limbo, Então, não vamos estar a imprimir, é muito caro imprimir, vamos fazer os conteúdos digitais. Posso-te fazer eu uma pergunta? É porque quando nós conversámos as primeiras vezes sobre a revista Bang, a ideia na tua cabeça era muito, muito arrumada, que era, nós vamos tentar, vamos fazer uns números, isto ou dá ou não dá, se não der, morreu.
Sim. Mas na tua cabeça nunca morreu. Epá, pois, não morreu. Ela viveu no digital e essas revistas ainda hoje estão disponíveis na página da revista Bang. Se forem lá, todos os números, aliás. Incluindo o zero. Epá, incluindo o famoso zero. Epá, e um dia lá está. Epá, foi aquele momento em que se decidiu ir ter com a FNAC e mostrar-lhes as nossas... Porque nós depois suportámos os custos todos, imprimimos uma revista formato A4 espetacular e mostramos, olha, nós podemos fazer isto 2, 3 vezes por ano, com conteúdos, com o melhor que se faz do Fantástico, pá, precisamos do vosso apoio, um exclusivo vosso. Pá, eles disseram logo que sim, e a partir daí isso solidificou, porque pá, nunca mais falhámos. E a FNAC está satisfeita, porque lá está, são 8.500 revistas, pá, elas voam, portanto, vão lá pessoas, às vezes 1 e 2 vezes perguntar à procura, o que é ótimo. E depois a editora tem tentado fazer outros pequenos brilharetes, outros projetos, nomeadamente o Festival Bang, que não querendo canibalizar o Fórum Fantástico, porque ao fim e ao cabo são festivais que partilham um bocadinho o ADN, é um follow-up também da revista, de certa maneira. A própria coleção, curiosamente, a pessoa podia pensar que a revista Bang nasceu depois da coleção. Não, a coleção Bang, que é a nossa coleção de Fantástico, já vai, não sei, com 300 e tal números, foi buscar o nome à revista. É uma curiosidade. Safa, tu depois então fizeste... Depois, não, calma, vamos pular aqui para o nome. Vocês não estão sentados por ordem, está-me a fazer confusão. Depois dos exemplares que saíram só online, houve assim um tempo mais ou menos parado, se não me engano. É capaz. E depois um dia encontrámos-nos, não sei se foi na Sociedade Portuguesa de Autores, se não. Acho que sim. Não me lembro. Acho que foi. Mas falámos para tu editares o número. Exato. Tivemos uma conversa interessante e acordámos mais ou menos os termos em que ia sair o novo essa foi impressa? Foi impressa, essa foi formato impressa, A4, a cores. Já a cores? Não, eu tinha uma cor só ainda, na capa, vermelho. Eu lembro melhor daqueles todos. Eu devia ter dado uma vista de olhos às revistas antes de ver. Eu, quando entrei na editora, já estava a tratar da produção de Bang 7, embora não fosse eu a editar, portanto acompanhei o processo com o Nuno e com o Luís. Lembro-me que na altura, já não sei quem foi que tomou a decisão de tornar aquilo em formato A4, foi uma mudança gráfica bastante forte, sim. Lembro-me que ainda na altura ainda não era completamente a cores, mas decidimos inserir uma cor, o vermelho. Enganámos-nos na data, na capa, que era fevereiro de 2000, devia ter sido de fevereiro de 2010 está fevereiro de 2009, isso é uma gralha, mas foi um número de transição muito importante esse, porque a mudança para o formato A4 acabou por consolidar um pouco também o conceito da revista, mas eu vou-te passar a palavra ao Nuno. Depois fala um pouco aí da tua experiência com esse número solitário. Não, por acaso teve um ou dois apontamentos engraçados. Portanto, eu editei os conteúdos, tivemos o cuidado de ter autores portugueses, autores novos, conhecidos, fazer uma coisa balançada, mas que fosse mais séria e mais ponderada. Não é? Penso que conseguimos. Aquilo passou a servir, de facto, como uma boa porta de entrada para a Bang. Mas o mais engraçado nem teve nada a ver com isso. O mais engraçado foi de facto, o lançamento que fizemos da revista, que foi muito engraçado, porque eu escolhi um sítio, depois também concordámos que era o Maria Cachucha, para fazer um lançamento, pronto, um bar, e chegámos lá, todos, portanto, fizemos a marcação, estava tudo confirmado e tudo com muito bom aspecto. Só havia um pequeno pormenor, é que conforme as pessoas chegavam, viam de facto todo o decor e achavam que aquilo de facto era um bocado estranho. E não tinha nada a ver com ficção científica nem com fantástico, mas o efeito era todo fantástico. Porque eles 3 dias antes, sem avisar ninguém, tinham mudado todo o decor do bar e tinham posto imagens pornográficas nas paredes. De maneira que foi um choque. E serviu como choque para apresentar uma coisa nova. Pronto, tivemos que ir em frente e tivemos que lidar com a coisa. Mas foi a coisa mais gira que houve. Pois, a tiragem dessa foi de 500, e depois a seguir, quando passou para a FNAC, foi um aumento exponencial, portanto resultou.
Ok. Então, e depois desse teu número 7, primeiro número A4, Foi. começámos... Sim, e depois aí entro eu na história. E o Luís um dia chama-me ao escritório, eu já estava há cerca de 1 ano a trabalhar na saída de emergência. Olha, Safa, lembrei-me de uma coisa, acho que pode ser muito uma boa ideia. Vais ser tu a editar a Bang a partir de agora. Foi assim uma proposta convite em que basicamente não podia recusar, não é? Não tinha para onde me virar, mas pronto, não, agora a sério. Mas tu gostaste da ideia. Não, foi um desafio porque nós, na altura, estávamos com muito trabalho, a editora estava em crescimento, estávamos a ter uma ascensão fulgurante na altura e era uma equipa pequena, fazer muitos livros e depois o trabalho de editar a revista não era uma coisa que pudesse relativizar, não é? Ainda tinha alguma responsabilidade. Entretanto, também entrou nessa altura a FNAC como parceira e aí, de facto, nós tivemos mesmo de nos comprometer com a edição da revista, que na altura era 3 vezes por ano, não é? Era 3 vezes por Sim, ano, o que era um ritmo muito... É, porque nós estamos 3 meses a trabalhar nela, às vezes mais, e, portanto, estavas o ano todo a trabalhar na Estávamos revista o Espanha. ano todo, literalmente, a trabalhar na revista. Mal acabávamos de fazer uma, já tínhamos de começar a fazer a outra. Era um ritmo frenético, alucinante, e grande parte da revista até foi feita fora do meu tempo de expediente, né? Tinha de fazer no meu tempo livre, porque realmente as horas de trabalho na editora iam para os livros. Vocês não estão bem a ver a carga de trabalho que nós tínhamos naquela altura. Quanto às minhas intenções na altura, o Luís às vezes tinha ideias e ele apresentava-me algumas ideias, eu tentava concretizar essas ideias e outras ideias eram minhas. Nós tentávamos sempre fazer uma coisa que era muito importante em cada revista Bang, que era equilibrar a oferta do nosso catálogo, do catálogo da editora, com a oferta de outras editoras, não só de outras editoras, e de outros autores que não estivessem relacionados com a saída de emergência. E conteúdos mesmo, conteúdos que não têm nada a ver connosco. Sim, nós queríamos que realmente fosse uma revista abrangente, que não se limitasse só a ser um mero catálogo da saída de emergência. Tentámos sempre que não fosse isso. E, portanto, procurei sempre dar destaque a novos autores. Nós recebíamos regularmente submissões espontâneas, contos, artigos, e muitos deles nós chegámos, eu lia e contactava e publicava. Ficava um pouco frustrada às vezes porque era sempre o mesmo perfil de autores que submetia jovens, rapazes de determinada faixa etária que já tinham um determinado background de leituras. Havia pouquíssimas mulheres na altura a fazer submissões. Também tentei, a uma certa altura, a minha preocupação também foi essa, também tentar equilibrar vozes masculinas com femininas, os autores nacionais com os internacionais. Andava sempre à caça de autores estrangeiros com contos ou que estivessem na altura a dar que falar no fandom americano, britânico, internacional. Publicámos muitos autores, na verdade, que depois acabaram por se tornar autores já de grande destaque. Lembro-me que a Kelly Link, na altura, que publicámos, o Saladin Ahmad, que agora faz banda desenhada, muitos autores que começaram dentro de um determinado nicho e que depois cresceram e agora já estão no mainstream. Também contactámos bloggers portugueses que acompanhavam muito bem a nossa coleção Bang e os convidávamos para escreverem sobre determinados livros. Tentava sempre acompanhar as novas tendências, tanto na nossa coleção de livros, né, como nos conteúdos da revista. E já agora, deixa-me só interromper-te, para assinalar que tu estiveste presente desde o primeiro, porque no primeiro nós publicámos um conto do Lavi Tidar, tinha ganho um prémio da ESA, e foste tu que traduziste. Pois foi bem, o Rogério tem uma memória ainda melhor que a minha, é verdade. Bem, olha, o Lavi Tidar... Desde o primeiro momento estás associado à busca desses nomes. Não, se nós formos a ver os autores todos que nós publicámos desde o número 0 até agora, foi realmente, apanhámos ali um grupo muito bom
de autores início que de se tornaram carreira, sim, depois sim, muito sim. conhecidos mesmo. Ou E, seja, aliás, as carreiras deles não teriam sido o que são se não fosse a Não, e também havia uma razão, que era, havia uma mailing list de um escritor de ficção científica canadiano, que era, para os escritores em início de carreira queriam fazer currículo e queriam começar a ter contos publicados em países improváveis e em línguas improváveis. E nós começámos a receber, e acredito nessa altura ainda, nós recebíamos submissões deste tipo de autores, de elevada qualidade, só por causa disso, porque ia ser a primeira oportunidade em que ele ia ser traduzido em português. É verdade. E existe sempre Não, uma é razão verdade, para é verdade. tudo. Havia muitos que só queriam era mesmo ser traduzidos para uma outra língua. Mas acho que fomos todos nós no global, acho que conseguimos captar muito bem a evolução do género fantástico ao longo dos últimos 15 anos. E acho que, apesar de tudo, deixámos uma marca. É verdade, no meio disto tudo, ainda fiz 3 números para o mercado brasileiro. Nós, a uma certa altura, decidimos aventurar-nos no Brasil e abrimos lá uma editora, em parceria com outra editora brasileira. E o que é engraçado é que, quando chegámos ao Brasil, reparámos que o público brasileiro já nos conhecia. Graças às edições portuguesas da Guerra dos Tronos. Muitos deles tinham comprado essas edições portuguesas. Quando chegamos lá, já temos um nome e uma reputação, e eles ficaram enlouquecidos com a ideia de terem uma saída de Emergência Brasil. E fizemos 3 números que eu considero que são alguns dos melhores números que nós fizemos de todas as revistas Bang, pelo menos as editadas por mim. Acho que nós pusemos lá mesmo toda a nossa paixão, toda a nossa capacidade editorial, tudo. Foi realmente para essas revistas. Nós queríamos muito impressionar o mercado brasileiro, acho que na altura conseguimos. Infelizmente não foi algo que tenha durado muito tempo, foi uma aventura de curta duração, mas que deixou ali uma marca, apesar de tudo. Nós deixamos cabelos brancos. Sim, também, Não, muitos cabelos brancos. Muitos cabelos brancos. Um projeto de giro, não me arrependo. Mas foi um projeto muito giro e gostava que fosse relembrado, porque apesar de tudo, esses poucos anos de saída de Emergência Brasil foram importantes, não só para nós, mas para o público brasileiro. E ainda hoje recebo correspondência, pedidos de amizade, ou e-mails, ou mensagens de pessoas a lembrarem as revistas e os livros que nós editámos lá. Alguns dos conteúdos dessas bangs brasileiras nós colocámos também nas edições portuguesas. Mas estavas a dizer uma coisa que eu acho que é fundamental, é que desde o início, nunca foi nossa intenção fazer da revista Bang um catálogo para os nossos produtos. É verdade. Se assim fosse, pronto, a revista não passava de um catálogo de promoção, o que não tinha mal nenhum, porque somos nós que o fazemos, somos nós que o suportamos, mas nunca foi essa a ideia. E eu às vezes dou-me ao trabalho, quando tenho a revista Bang impressa, deixa-me cá ver quantas páginas é que são sobre a editora. E às vezes é 10%, 20% da revista. Os outros 80% não têm absolutamente nada a ver. Ou com livros, sequer, ou com a saída de emergência. É cinema, é banda desenhada, é televisão, é cosplay, é jogos de tabuleiro, é música. Às vezes tentávamos que os conteúdos da não-ficção abordassem um determinado género que nós estávamos a publicar. Tentávamos cruzar um pouco, não é? Tentar fazer ali um certo equilíbrio. Mas a maior parte das vezes abordávamos coisas que não tinham nada a ver connosco e coisas até muito alternativas. Fizemos um pouco de tudo. Fizemos coisas muito populares, muito alternativas. Acho que cobrimos bem todo o espectro do fantástico. Há coisas que eu gostava de ter feito mais e melhor. Sim, gostava de ter publicado ainda mais autores portugueses, mas também as submissões na altura havia muitos jovens a tentar e gostavam muito de ler os nossos livros, estavam a tentar dar os primeiros passos na escrita, mas ainda revelavam ali uma certa fragilidade. Mas mesmo assim, ainda me lembro de publicar o Carlos Eduardo Silva, que agora acabou de publicar uma banda desenhada, O Umbigo do Mundo, pela Seita, que é um autor que eu me lembro de ter... Não fui eu que o descobri, porque ele já era autor, já escrevia regularmente, mas lembro-me que o Carlos era um autor muito persistente, estava sempre a fazer submissões. Lá está, isso era uma coisa que eu gostava, era quando eles não desistiam à primeira, muitos deles desistiam à primeira, recebiam uma nega ou não recebiam a resposta e então pronto, desistiam.
O Carlos não, o Carlos tentou uma, duas, à terceira lá conseguiu. E ajudei-o a editar um conto que foi publicado, gostei bastante. E acho que é esse o trabalho que os autores devem fazer, é persistir, esse trabalho persistir na edição e na escrita. Eu, portanto, editei da 8 à número 23, houve uma altura que foram 3 vezes por ano, depois passou 2 vezes por ano, consoante a parceria da FNAC, depois houve as brasileiras, depois a 23 é muito especial, porque anuncio o primeiro Festival Bang. Foi o meu último número e foi também o número que anunciou o festival, que o festival também foi uma ideia na altura. Lembro-me de ter falado, ainda era nos primeiros anos da saída de emergência, lembro-me de ter proposto ao Luís a ideia de fazermos o nosso próprio festival, mas na altura ainda não era possível, no início. Pois, aquilo era uma carga de trabalhos, como o Rogério Era. pode confirmar aí. E a gente estávamos ocupados a fazer livros, não era? Só que depois a equipa cresceu e houve uma certa altura que voltámos à carga com essa ideia e lembro-me que a nossa equipa gostou tanto da ideia que acabou por pegar nela e pronto, e deu origem ao primeiro E só festival. não tivemos um festival o ano passado e outro este ano pelas Por causa da razões pandemia, que todos conhecemos, porque ainda fizemos 2 eventos, muito de teste, não é? 2, né? Só 2 até 2, o agora? terceiro estava tudo marcado, os autores confirmados, estava tudo fechado ser e de cancelado. repente temos que cancelar tudo. Foi das primeiras coisas que cancelaram, porque era para março do ano passado. Muita gente disse, mas estão a cancelar para quê? Estão-se a precipitar. O pessoal não fazia ideia do que aí vinha. Pois. Mas pá, nós estamos a trabalhar para ter o nosso festival para o ano que vem. Pá, uma coisa bem grande, uma coisa Sim. bem maior Pois, daquilo. imagino. Vamos a ver, não posso ainda confirmar nada, mas estamos a trabalhar para fazer uma coisa muito gira. Mas sim, portanto, essa última revista para mim foi muito importante porque anuncia também o festival e pronto, foi nesse momento em que eu depois saí da editora e voltou às origens, para o Luís. Exatamente, onde ficou até agora. Mas agora a equipa está maior e temos gente espetacular que adora a revista e pronto. Ajudam, porque senão, como tu sabes, dá para estar ocupado o ano inteiro. É complicado. Não sei se alguém tem... Luís, tu... Eu tinha. Eu, pronto, não como editor, mas como colaborador ocasional, mas principalmente como leitor, né, e como fã da ficção científica, a revista Bang é sem dúvida um projeto ímpar. E como temos falado várias vezes, obviamente que logo o primeiro destaque é o equilíbrio qualidade versus custos. Né? É uma revista de extrema qualidade, é um investimento que se nota que é alto, não só em termos do produto final, como em termos do esforço. Né? Como em termos do esforço. Inclusive a acusação de que a revista possa ser um veículo, ou a ideia, a conotação de que a revista pudesse ser um veículo publicitário não faz sentido, porque a própria editora evoluiu ao longo dos anos por outros géneros, não é? E esta revista manteve-se fiel de origens e para todos os efeitos, não é? Consolidou aqui uma identidade do projeto inicial, mas também, de certa forma, do que é ter uma revista de ficção científica fantástica em Portugal. Não só, eu acho que que vocês conseguiram aproveitar muito bem as condicionantes, não, que é decorrente de uma publicação que não é paga. Portanto, há uma natural condicionante em termos de investimento. Não podem encher a revista de material estrangeiro, porque é um custo adicional de compra de direitos, de tradução, etc. Mas, por outro lado, esta é a grande vantagem também. Porquê? Porque é uma revista portuguesa, porque é uma revista que traduz, não é, o fandom português, o fantástico português. E não há outro suporte, onde tu não é? pudesses publicar o que publicas ali, e com grandes autores. Esta revista não se fazia sem os colaboradores. Sim. Tens ali colaboradores que sabem muito bem do que falam, que disponibilizam parte do seu tempo para escrever os conteúdos, regularmente, 2 vezes por ano.
e eu não estou a ver, eventualmente, um texto ou outro poderia sair num jornal, numa revista, mas pá, 120 páginas de conteúdo homogéneo sobre o fantástico, seja ele qual for, realmente não havia. E se nós pusermos a revista à venda, muita gente diz, pá, porquê é que vocês não põem a revista à venda? Pá, para quê? Para vender 1000? Ok, gente, ou a 500? Pá, não, eu prefiro, então, distribuir gratuitamente 8.500, não é? Porque chegamos a 8.000 e tal pessoas. Claro que isso não podemos fazer sozinho, é imprescindível a colaboração com a FNAC, mas pá, e nós não estamos fartos, não estamos saturados, não estamos, pá, estamos super motivados. Como eu te dizia, nós temos uma remodelação completa do design da revista. Estamos sempre à procura de colaboradores novos. Pá, quando conhecemos alguém que adora o género, que escreve bem, nós lançamos logo o desafio, olha, vamos escrever sobre isto, queres propor um texto? Portanto, estamos sempre à procura de melhorar, pá, e digo-te, eu gostava muito de regressar às 3 revistas por ano, não me posso comprometer porque é uma sobrecarga grande de trabalho. Pá, mas a editora agora, com o fim da pandemia, as coisas endireitando, as pessoas voltando a ler, porque as pessoas, curiosamente, com a pandemia leram menos. É um caso único da Europa, que eu farto-me de falar nisto, porque é mal demais, mas é verdade. Mas o mercado recuperando, pá, eu gostava muito de ter 3 revistas outra vez. Pá, e 120 páginas... Pá, é obra. Mas tinhas que reduzir o número de páginas. Não pode ser Pá, 120. se calhar tinhas que reduzir. Se calhar tinhas que passar para 80, 90. Eu gostava de não reduzir, porque custa-me agora uma banca com menos de 120 páginas, pá, nem que ponha lá umas páginas para colorir no final, pessoal. Eu de qualquer maneira gostava muito, pá, no próximo número, de os convidar aos 3, cada um para escrever qualquer coisa. Pensei nisso. Nós acabámos um número, portanto ainda faltam 6 meses para o próximo. Mas como sabem, as coisas começam-se a trabalhar muito antes do prazo, da data de publicação. Era giro ter-vos de volta, pá, com alguma coisa. E tu também, Luís, tu é como dizias, és um colaborador ocasional, não és daqueles que está a todos os números, mas já tiveste mais que uma vez. Era giro ter-vos de volta. A Safa, tu ainda tens estado, sempre não estás neste aqui, pulaste fora. Eu tenho estado lá a colaborar com uma crónica, não é? Sim. Mas se quiseres que eu escreva algo sobre... Era giro a gente... Estamos todos alfinetados. Aproveitar que estão aqui, pá, ok. Era giro ter-vos de volta, pá, porque é como digo, a gente não está fartos da revista de maneira nenhuma, as coisas... Toda a gente na editora adora, os designers adoram paginar a revista, o pessoal da edição adora criar os conteúdos, nós fazemos uma revisão interna também, porque 120 páginas dá para dar muita gralha e fazer muita figura triste, não quer dizer que às vezes não passe lá alguma, mas é uma revista feita com muita paixão, que reflete um pouco a paixão da editora pelo fantástico. Sim, isso acho que é o que distingue a revista bem também, é que não há nenhum número ali que não tenha sido feito com uma enorme paixão por parte dos editores pelo género fantástico. Todos eles acabaram por refletir ali os seus gostos, o entusiasmo por determinados autores, determinados géneros, e portanto há ali muito amor, não é? E isso nota-se, e os leitores acho que notaram isso também, e compensaram, ou seja, retribuíram também. E pronto, eu só acho que às vezes ficava um pouco impressionada com a quantidade de pessoas que há à procura da revista na FNAC, mas até que ponto é que eles leem a revista, e isso foi sempre uma questão que eu me coloquei, porque a vontade de colecionar a revista às vezes parecia que era mais forte do que a vontade de ler a revista. Mas sim, mas é normal, pronto. Eles iam... Lembras-te no Festival Bank que a gente tinha na editora uma catrafada de números de várias revistas, porque cada vez que imprimimos pomos lá 10 ou 20 de lado. E eles vão 10 deste número, mais 10 deste número, mais 20 deste. A gente tinha uma pilha e dissemos, a gente não vai deitar isto fora. Vamos levar isto para o Festival Bang e no final de uma apresentação da revista vamos dizer, olha, quem quiser venha aqui buscar. E aquilo... Pá, 30 segundos não havia nenhuma. Números antigos, pá, números recentes, foi tudo. Tem sido uma viagem muito gira, era impossível sem vocês, era impossível sem as dezenas e dezenas de colaboradores que estão sempre presentes e que dão o seu melhor com bons textos. Pá, temos ali gente que tanto podia estar a escrever para uma visão ou para um expresso e estão a escrever para ali, e alguns que sim que escrevem. O António Araújo, que escreve para os grandes jornais, o Adelino Cunha, que vai passar a ser é autor também da Saída de Emergência, mas mais na Chancela Desassossego, portanto, biografia do Cunhal, biografia de personagens da política, mas que está a escrever uma rubrica de ficção científica. Pá, temos lá grandes nomes.
E eu acho que vão todos gostar muito da próxima revista. Este mês ainda de outubro, se tudo correr bem, lá para na segunda metade, estará não digo nas bancas, estará na FNAC. E para o ano que vem, depois estamos de volta com mais novidades. Eu acho que foi aqui uma boa viagem no tempo, não foi? 16 anos, pá. Éramos todos mais morninhos, menos... ia dizer menos carecas, mas eu não estou careca ainda. Mas o Rogério, eu lembro, éramos uns putos quando isto começou, não era? Sim, éramos todos muito novos. Sim, as fotografias daquela altura. Ok, pessoal, olha, damos por terminado esta rubrica do Fórum Fantástico, que é também um podcast do Bancast, que é o podcast da revista Banco. Começámos há coisa de 2 meses, portanto vai para aí no número 8 ou 9, talvez. Nós começámos a gravar há mais tempo. É verdade. Também gravámos o número 0, como o Rogério gosta, mas isto foi porque deu-se a oportunidade de fazer uma coisa na Feira de Braga e então aproveitámos. O podcast está a correr bem, se não conhecem vão dar uma vista de olhos. Ao fim e ao cabo, o podcast é exatamente sobre as mesmas coisas que nós falamos na revista, portanto, os livros, a televisão, o cinema, os jogos de tabuleiro, com muitos convidados. Muitos dos convidados são colaboradores regulares da revista. Eu acho que vale a pena vocês darem uma espreita dela e depois partilhem, façam like e digam mal, essas coisas todas que a gente... Aliás, os haters foram os primeiros a fazer unlike. A gente diverte-se bastante com isso. Aquilo é posto, não é? Passado 10 minutos tem 10 unlikes. O pessoal vai lá, não viram nada, eles nem sequer puseram play, é o unlike primeiro. E nós divertimos a ver quando é que os likes ultrapassam os unlikes, mas os haters estão a ficar preguiçosos. Portanto, nos primeiros números estavam muito ativos, estes últimos... mas faz parte, é um mercado pequeno, sabes do que fazer, é um mercado pequeno e há muitas amizades, muitas inimizades, há assim coisas esquisitas, mas nós não desistimos. Portanto, em outubro, mandem feedback, digam se gostaram da remodelação ao design, porque era uma coisa que estava pensada e finalmente fizemos. E pronto, votos de boas leituras para todos. Obrigado.